Virando o Jogo. Apoio Banrisul. Salve, salve, meus amigos! Está no ar o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira, pré-clássico Grenal. No próximo domingo, às 18 horas, no estádio Beira-Rio, se decide o campeão de 2026 aqui do nosso Rio Grande do Sul. E é para isso, claro, quero antes de fazer o convite, não me abandona, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, a gente está por aqui no 524 da RS Play. E conosco hoje, nesse pré-clássico Grenal, dois convidados de alto nível. Primeiro, a representante do Grêmio, a Thalita, que está sorridente, tranquila, pensando de uma forma mais suave do Clássico Grenal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá, né? A Semana Grenal é sempre especial. Páscoa antecipada, Thalita? Não existe jogo jogado, né? E eu acho que é um jogo muito perigoso e que a gente precisa ter muito foco, né? E muita tranquilidade para poder jogar esse jogo e finalmente conseguir conquistar o título, né? Mas, enfim, o futebol ele é futebol porque as coisas acontecem e a gente não pode perder o nosso foco, né? E em busca desse objetivo que é o título gaúcho. Com vocês agora, a timidez de Maurício Borba. Tudo bem, Borbinha? Ou para os mais íntimos aqui da emissora, Mal. Boa tarde, Maurício. Ainda digerindo o que aconteceu no último domingo, lá na arena onde o Internacional tomou 3 do Grêmio, num jogo que previsivelmente não era o esperado o que aconteceu. Mas futebol é futebol, Grenal é Grenal. Torcedor do Inter promete pelo menos empurrar o grupo de jogadores. O que dá para esperar próximo domingo desse teu grupo do Internacional? Boa tarde. Primeiramente, Barbosa, Thalita, boa tarde a todo mundo que está na audiência. Mandar um abraço para os guris lá da Station Show Bartender, que daqui a pouco vão estar com a gente, né? Próxima semana. Vão estar com a gente aqui. Só para avisar, tá? É sem álcool. E me deixaram aqui também, ó, uma provinha. Ficou a metade do copo para eu mostrar para vocês aqui, mas maravilhoso e sem álcool também, tá bom? Comum, sem álcool aqui, né? Se pudesse, seria com álcool, porque meu time me obriga a beber. Ano passado eu estive na arena cobrindo o Grenal da final. E o Inter, que não era superior àquele Grêmio, fez 2-0 jogando melhor que o Grêmio. Aliás, o 2-0 ficou barato para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho em 2025. Nesse ano, o time de Pesolano joga melhor do que o time de Luiz Castro. Se a gente olhar, e isso não é uma crítica ao Grêmio, e aqui eu já falei, pelo elenco que o Grêmio tem, pelo técnico que o Grêmio tem, o time deveria render muito mais. Agora, a falta de leitura do Paulo Pesolano após a expulsão do Bernabé me preocupou, porque com 1 a menos, se fecha a casinha, não seria 3-0. Aliás, nem sei se o Grêmio teria feito algum gol. Talvez o gol do enamorado ali seja algo fora da curva, né? Porque não foi um gol de contra-ataque, enfim. Mas com 1 a menos tomar contra-ataque não existe. Isso não existe. O Inter se jogou na arena como se fosse a finalíssima. Esse foi o maior erro de Paulo Pesolano. Se jogar na primeira ida, na primeira mão das duas que tem essa finalíssima do Campeonato Gaúcho. Agora no Beira-Rio, se obriga a ir para cima e amassar o Grêmio. Acho muito difícil que o Inter consiga reverter, até porque se o Grêmio compactar o time ali no seu último terço, né, no caso do ataque do Inter, fica muito difícil de tu conseguir furar esse bloqueio e fazer 3 gols, quiçá 4. Pergunta de curioso, Thalita. Que tipo de postura tu acha que o Grêmio tem que ter? De um time que joga, né, mesmo tendo toda essa vantagem, ou tu acha que tem que ser um time cuidadoso, administrador, que não entrega a bola para o Internacional jogar? Eu acho que tem que ser um time cuidadoso, mas com muito ímpeto,
Não pode entrar de corpo mole, não pode entrar achando que o resultado já está garantido, mas eu não acredito que o melhor seja entrar jogando para frente, buscando resultado, porque não precisa. Não pode abdicar de jogar, não pode entrar numa super retranca, mas tem que ser um jogo mais de cuidados, não arriscar tanto, né? De repente precisa, ao invés de correr, né, para buscar uma bola, lançar uma bola, de repente dar uma segurada, né? Então acho que tem que ser um pouco mais cuidadoso. Eu vou nessa linha de raciocínio também da Thalita, porque eu tenho certeza que dentro do vestiário do Internacional, hoje o discurso é: se eles fizeram, nós também podemos. Basta vocês querer. Eu acho que esse é o discurso para os jogadores do Internacional. Agora, mudar local do treinamento. Pô, o Inter mudou. Não tá treinando no CT Parque Gigante, tá treinando no Beira-Rio. Cara, eu acho que nada, na boa, Maurício, nada disso adianta. Aí é que tá, Barbosa. Eu vou contra a tua ideia, porque eu faço uma leitura totalmente diferente, tá? Porque assim, como eu falei, era o primeiro jogo. Era o primeiro jogo de uma finalíssima. O Inter teve uma postura que não me agradou. Até ali, a expulsão do Bernabé estava me agradando, porque o Inter estava jogando de frente, só que depois disso tu teria que recuar. Eu vejo que o Grêmio vai fazer essa opção de sofrer uma falta, 2 minutos para cobrar, um impedimento é reclamação, joga a bola longe e tentar jogar com o psicológico do Inter. Em contrapartida, essa mudança de lugar para treinar não tem a ver com mistérios de um Grenal, daqui a pouco um drone vai ver que time do Inter vai ser escalado. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Tem a ver com o Pesolano entender que o Grêmio vai fazer de tudo para quebrar o relógio, para furar a bola, e o tempo pro Inter vai assim, o Grêmio quer acabar com o jogo logo e o Inter precisa correr atrás do prejuízo. O Pesolano fazendo essa leitura, qual é o melhor método? Jogada ensaiada. É quebrar esse bloco defensivo que o Grêmio vai montar, porque eu não acredito que o Luiz Castro vai querer ir para cima do Inter dentro do Beira-Rio tendo uma vantagem de 3-0, muito pelo contrário, eu acho que ele vai montar um bloco defensivo sólido e na boa vai jogar pro Amuzu correr, vai jogar pro enamorado correr, se for enamorado, pro Carlos Vinícius segurar uma bola no ataque. Essa é a postura que eu espero do Grêmio. E o Paulo Pesolano, levando os seus treinamentos pro Beira-Rio, tem essa ideia do quê? De furar esse bloqueio. Porque a gente sabe, treinando no Parque Gigante, sendo um jogo qualquer, tu pega um time fechado, é muito difícil de tu furar um bloqueio. Muitas vezes a gente falou aqui, e acredito que a Thalita já deve ter falado isso em função do Grêmio também. Pô, pegou um time que veio fechado, era só cruzamento, não conseguia furar o bloqueio. Talvez o Inter, jogando normal, não consiga furar o bloqueio do Grêmio. Precisa de jogada ensaiada, precisa de estratégia para fazer esse furo de bloqueio. E aí sim, eu acredito que se o Inter abre o placar logo de início, o Grêmio já vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha de opa, não é bem assim. A gente vai ter que mudar alguma coisa aqui, porque daqui a pouco eles já embalam com a torcida, fazem outro, e aí vira um Deus nos acuda. Expectativa de 35 mil torcedores. Então, acho que a direção do Inter tá jogando para baixo aí. Acho que tá jogando para baixo e acredito que vai ser um Beira-Rio lotado. Diversos portões já tiveram seus ingressos esgotados. Inclusive eu recebi aqui agora uma atualização, né, da assessoria de imprensa do Internacional. Portanto, nessa sexta-feira, portões 6, 7, 8, 10, 11 e 13 já esgotados. Então, são os portões, alguns aí têm os ingressos mais acessíveis, lembrando que tem promoção para sócias, todas as sócias, se não me falha a memória, têm ingresso gratuito, e os ingressos são a partir de R$6, enfim, mas o Inter está tentando mobilizar o pessoal para ir para o estádio. Acredito que mais próximo ali da hora do jogo vai sim ter ingresso esgotado, todo mundo vai acordar, que é aquela coisa, né? Grenal, tu tomou um sarrafo na primeira,
até o dia do jogo, não quero saber, vou fazer um churrasco, vou assistir em casa. Tu acorda no dia do jogo, não, quer saber, tem ingresso, eu vou. Tu abre a janela, tu vê o teu vizinho falando de Grenal. Tu vai no supermercado, tu vai ver a galera falando de Grenal. Aí chega na última hora, tu te pilha. Essa é a grande verdade. Ô Thalita, me diz uma coisa, fora o resultado que foi espetacular, né? Fora o encaminhamento de um possível título do Grêmio, o que mais te agradou, o que mais te chamou a atenção? Até individualmente, assim, alguns nomes. Eu acho que o time desempenhou um futebol bom. E isso era uma coisa que a gente estava precisando, principalmente num jogo grande, né, decisivo, clássico. Então, a forma com que o grupo se portou, a questão da competitividade, o Grêmio não estava competindo até então, né, era um time um pouco mais, talvez, né, enfim, sem muito ímpeto, assim. E assim, eu acho que individualmente eu gostei muito do Namorado, não foi nem somente pelo gol, né, eu acho que o gol premiou ali a atuação dele. Eu sou uma crítica muito grande do Pavon, né, então eu acho que ele achou ali o lugar dele, o Luiz Castro conseguiu encaixar ele na lateral, acho que ele tá muito bem na lateral, eu não tiraria ele daquela posição. Eu acho que individualmente foi mais isso e eu, assim, eu sou muito fã do Noriega como sim. Então já lá, desde de início de janeiro, eu até postei nas minhas redes sociais que pra mim ele era, né, naquele momento ele era o volante titular para jogar ao lado do Arthur, né. O Grêmio agora contratou, né, 2 volantes, enfim, estão vindo de fora, a gente não viu eles ainda, né, vimos um só jogar. Mas eu gosto do Noriega naquela função ali. Então, acho que esses 3 jogadores, acho que são os que mais me... Sabe que eu estava na transmissão do jogo, atrás do gol, e ali a gente tem alguns cases, assim, alguns momentos, assim, que a gente acaba sendo privilegiado, né? E teve um momento que me chamou muito a atenção, e foi no momento mais alto do jogo, assim, positivamente, pro Vieri, tá? Que foi no início do segundo tempo. Cara, ele estava levando o time pro ataque, ele defendia, pô, ele viveu 15, 20 minutos assim, de que ele não errou absolutamente nada. E eu filmei assim um momento onde o Alan Patrick olhou pro Vitinho e disse assim, do tipo, da onde é que saiu? Que vier esse daí? E eu acho que não foi só um olhar do Alan Patrick e do Vitinho. Muitas pessoas se surpreenderam, colorados se surpreenderam, imprensa se surpreendeu, gremistas se surpreenderam, né? Eu não sei se foi motivação, porque diz que tinha um representante do futebol alemão. Tinham olheiros lá ou da Itália, Isso. uma coisa assim. Tinham olheiros para acompanhar o Vieri. E não só isso, né? A retomada de bola no segundo gol foi ele que dividiu no meio campo. Foi. No meio campo. Não, mas essa dividida foi uma que chamou atenção. Cara, teve vários momentos que ele puxava o Gustavo Martins por uma linha de marcação lá no meio de campo, que eu disse assim, comentava com o pessoal ali do lado, atrás do gol, né? Eu disse, cara, se ele perder essa bola no meio de campo, o Grêmio vai tomar o gol. Mas não, ele confiante, dividindo, dando passe. Teve uma hora que ele atravessou um cruzamento, ele inverteu uma bola da esquerda para a direita, que eu disse, meu Deus, o que é isso, um zagueiro? Ele joga muito bem, assim, eu gosto muito do futebol dele também, sempre lembrando que ele ainda é muito novo, né? Muito. Então, assim, ele é natural que talvez ele oscile, mas eu não sabia que tinha um olheiro lá, né? Mas Tinha. isso me deixa feliz, porque nesses momentos que muitas vezes os jogadores sentem a pressão de ter um olheiro né, de um clube da Europa, de ter alguém, às vezes, da seleção brasileira acompanhando o jogo, e se ele jogando um Grenal, e ainda assim, com um olheiro que estava lá, né, observando, ele ainda conseguiu desempenhar o trabalho dele da melhor forma possível, eu fico mais feliz ainda. E o Grenal, ele tem uma energia toda diferente, né? É o cara que consegue ir bem num clássico Grenal, ele de alguma maneira, ele ganha confiança, né?
Eu acho que a oportunidade dele agora, no próximo domingo, nessa grande final do Campeonato Gaúcho, é realmente de se firmar. Porque o Luiz Castro, ele querendo ou não, cara, ele foi muito peitudo. Porque tu tem 2 jogadores experientes no grupo e tu bota 2 guris pra jogar. E o Gustavo Martins foi muito bem também, né? Então é uma baita oportunidade dos dois se firmar, de ganhar confiança do próprio grupo, né? Eu não sei como é que ele vai entrar agora no Grenal. Eu não mudaria o time, eu não mudaria nenhuma peça. A única questão é de como se portar, que a gente estava falando antes, mas eu não mudaria peças nesse momento. Mas eu entendo que é diferente tu jogar um Grenal na tua casa e jogar um Grenal na casa do adversário para um menino mais novo, né? Bate diferente, porque o ambiente é diferente. O né? ambiente é diferente, claro. Então, assim, eu também não me surpreenderia se o Luiz Castro optasse por colocar o Balbuena na zaga, justamente por ter mais experiência, né? Se eles estiverem em condições, né, totais. Não me surpreenderia. Mas tu sabe que Aí tá. característica, né? Claro que eu era muito novo e foi muito pouco tempo, assim, mas até os 16 ali, eu adorava de jogar contra. Adorava ser xingado, isso aí parecia que me motivava, sabe? Mas claro, cada um na sua proporção, né? da personalidade do Nós estamos jogador. falando de Grenal, né? Eu entendo o que a Thalita tá falando, mas eu não. Eu concordo em partes, tá? Mas no caso do Vieri e do Gustavo Martins, eu discordo. Porque assim, se tivesse contratado o Noriega, tá? Vamos botar o Noriega, que tem 21 anos, estava na Alianza Lima e vem pro Grêmio. Esse cara, sim, talvez ele sinta o Grenal. Agora, o Vieri e o Gustavo Martins, que estão na base do Grêmio há muito tempo, que estão vivendo esse clima Grenal há muito tempo, esse clima da cidade, que eu acho que o mais importante é quando o cara vive o clima da cidade. Eles Assim, vivem a base também, né? Não vou dizer que o Grenal é um jogo normal, porque não é um jogo normal, tá? Não é um jogo normal. E não é normal pra ninguém. Não é normal pra ninguém, mas tu viver o clima da cidade é muito diferente, porque tem jogador que vem aqui, sabe que o Grenal é diferente, que é um jogo que tu tem que dar um pouco a mais, só que ele não vive esse clima da cidade. É um cara que fica lá no condomínio dele, fechado, dentro da casa dele, e é dali pro treino, do treino pra casa, e não vive esse clima. Os guris não, é impossível tu pegar um Vieri e um Gustavo Martins, que daqui a pouco não estavam relacionados, estavam na base, e aí no dia do Grenal, vai juntar os guris da base para fazer um churrasco, vai no mercado, viveu esse clima. Sabe o que significa o Grenal. Então dentro de campo, não foi coincidência o Vieri ter dado algo a mais. Porque ele sabe como que a cidade vive isso. E sabe que se ele falhasse no Grenal, talvez ele não poderia ir no supermercado até junho, julho. Então, assim, eu acho que os guris têm uma boa leitura, os guris que vivem aqui, mas eu concordo contigo, um cara que é novo, é guri, mas vem de fora e não viveu isso, é muito complicado de tu colocar numa finalíssima. Agora, antes do nosso intervalo, para falar do Banrisul e falar de coisa boa, eu vou só levantar o assunto, tá? Sobre desempenho, que, cara, beleza. Desempenho pode marcar a carreira de alguém no Grenal. Talvez o Daronco, e isso não é choro pelo que aconteceu, mas o Daronco, o Rafael Klein e principalmente o Voaden, eles deveriam abrir o olho, porque não é porque o Inter foi campeão ano passado, só que tanto o Grenal da Arena quanto o Grenal do Beira-Rio não tiveram polêmicas de arbitragem, e foram 2 árbitros de fora. Isso é um pouco diferente, né? Então, vamos falar disso depois. E já que tu falou do Banrisul, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo tu tendo toda essa estabilidade que hoje tu tem, tu precisa de praticidade. Tu precisa ter controle do teu din-din na palma da tua mão. Portanto, a tua vida financeira, ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. É isso mesmo. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Um rápido recado do Banrisul e a gente já volta com o Virando o Jogo. Fica aí.
baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. De volta com o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira, já em clima de clássico Grenal, porque domingo, às 18 horas, o Internacional recebe o Grêmio para a grande final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, claro, tem uma vantagem enorme, mas Grenal é Grenal. Ou tô errado? Tá certo. E vice-versa, eu diria. Excesso de confiança pode atrapalhar, Thalita? Pode, claro. Eu acho que o excesso de confiança atrapalhou o Grêmio no primeiro Grenal do ano. Pode ser, porque o Grêmio era projetado como grande favorito e tomou uma chinelada Exato. do Internacional. E o mesmo aconteceu no último domingo, porque o Internacional era considerado o favorito. Ou eu tô maluco? Tá maluco. Segundo o Pesolano, o favorito era o Grêmio. Não, mas daí é jogar a responsabilidade pro adversário. O momento do futebol dizia que o Internacional era favorito contra o Grêmio. Acabou tomando uma chinelada, é verdade. A única coisa que eu sei, depois, eu tô com 39 anos, acompanhando futebol faz 40 anos, né? Já acompanhava antes, né? Desde casa. Desde casa, eu almocei e jantei futebol a vida inteira, né? Enfim, por causa da minha família. A única coisa que eu sei em todo esse tempo que eu acompanho futebol é que soberba perde clássico. Soberba perde clássico. E eu acho que o Grêmio, no primeiro Grenal do Beira-Rio, foi um pouco de soberba. A torcida do Grêmio tava assim, no primeiro Grenal. Porque o Inter vinha de um ano onde ele quase caiu, foi muito mal, né? O Grêmio com um técnico que já vinha se falando que era um técnico excelente, um baita técnico, o Inter numa crise, né, início do ano, quem é que vai treinar, quem é que não vai treinar, vem o Pesolano, porque eu acho ele um bom técnico também. E aí foi pro primeiro Grenal no Beira-Rio com a torcida do Grêmio pensando, vai ser tranquilo, né? E muitas vezes eu vejo a torcida colorada, torcedores falando que o Inter tem que jogar, se o Inter jogar sempre como jogou o primeiro Grenal, vai ganhar qualquer jogo, né? Isso para jogos, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Aquele Grenal, ele foi atípico, tanto pro Grêmio quanto pro Inter. O Inter não tem como, nem fisicamente, ele jogar todos os jogos como ele jogou aquele primeiro Grenal. E o Grêmio, espero, né, que tenha aprendido que não existe papel lá, quem joga, quem tá escalado. Tem que entrar com sangue no olho, porque clássico se ganha. É interessante essa tua fala, e eu vou explicar por que ela me chamou a atenção. Porque o Grêmio, ele não tem estabilidade ainda dentro do ano. Tipo, faz muito tempo que o Grêmio mantém uma sequência de, por exemplo, 3, 4 jogos jogando muita bola. Então isso é algo também que tem que ficar dentro do vestiário como um sinal de alerta. Eu acho que a gente vai ter um baita jogo, sabe? Concordo com a Thalita quando ela fala de soberba. Tá, concordo. Acho que o Grêmio sair na frente no Grenal atrapalhou os planos do próprio Grêmio. Porque o Grêmio vinha jogando. Tu acha que a Thalita tá tentando tirar a responsabilidade de cima do Grêmio? Não. É que o Grêmio vinha jogando mal o primeiro Grenal. Ele começou jogando mal, o Inter tava muito melhor. E o Grêmio vai lá e faz o gol. E isso cria aquele clima de... O Inter, tu acha que o Inter tava melhor no início do Grenal? No início do Grenal do Beira-Rio. Sim, dos 4-2. O Inter tava amassando o Grêmio. As chances eram do Inter. Aí do nada o Grêmio vai lá e acha o gol. Acha 1-0. E aí cria aquele clima de... Não, a gente resolve quando quer. Tá tudo certo. Essa soberba que a Thalita vem falando. A gente resolve quando quer. E aí vai lá, o Inter empata, e logo em seguida o Grêmio vira de novo, e viu? Eles empataram, a gente virou. Aí depois vem o Inter e faz os 3 gols em sequência. Só que tem um grande detalhe nesse Grenal, e que não é dito. Eu analisei os lances. Tem
um jogador que falha em todos os lances do Grenal, que se chama Marcos Rocha. Que ele perde na velocidade pro Bernabéi, ele perde na velocidade... Tu tá falando do jogo anterior do Beira-Rio. 4-2, dos 4-2. Por isso que o Inter foi superior, porque o Grêmio tava jogando com um a menos. O Marcos Rocha tava tomando mas de todo mundo. Mas o Grêmio detectou o problema. Não, é isso que eu tô falando. Por que Essa o Grêmio... foi a diferença. Eu acho que não foi nem a questão da soberba. Não, mas depois do Grenal ele foi pro banco e nunca mais voltou. É isso que eu tô falando. O Grêmio detectou o problema e isso ajustou o time do Grêmio, porque depois desse Grenal o Grêmio passou a jogar um pouco melhor, porque parou de ter falhas que o Grêmio, do lado o Grêmio tem alguns caras ali que tem a cara de jogo grande. Quem ajustou o Grêmio foi o Pavon. O Marlon é aquele chato, é brigador, o Arthur é uma característica completamente diferente daquele Arthur de quando surgiu aqui no Grêmio. Mais maduro, né? Mais maduro, mas tipo assim, com cara de brigador, de capitão, às vezes até chega um pouco mais... A gente tem o William Cotovelada no Inter e o Grêmio tem o Arthur Cotovelada, né? Então... Cara, eu acho que a gente vai ter um baita clássico Grenal. Expectativa que eu não tinha no domingo passado, por exemplo. Me surpreendeu a qualidade do jogo. Mas eu acho... Tu imagina se eu não quero te maltratar, Thalita, mas tu imagina se o Inter faz um gol até os 15 do primeiro tempo. É perigoso. Os 15 minutos a gente sabe que são os primeiros 15 minutos mais perigosos, entendeu? No futebol. Por isso, num resultado assim pra reverter. Eu acho que a gente conseguindo ali os 15 primeiros minutos nos impor, segurando, ser um pouco mais, enfim, cauteloso, cuidadoso, como a gente estava falando, acho que já baixa um pouco, entendeu? Se leva um gol nos 15 primeiros minutos, aí a torcida vem abaixo, daí, enfim, é clássico, né? Nesses quase 40 anos que tu respira futebol, quantas vezes tu escutou, por exemplo, dentro de casa, o teu irmão dizer o seguinte: pensei uma ideia de jogo, tomei um gol até os 15 e bagunçou tudo. Deve ter escutado isso, tipo, toda rodada tu deve escutar isso. Não, é que faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol reverter resultado, faz parte do futebol o inacreditável. É claro que eu acredito que o Grêmio vai sair campeão, eu acredito nisso. Não sei se vai ganhar o jogo, tá? Mas eu acredito que o Grêmio vai conseguir, tá com uma taça, uma mão na taça, mas é o que eu venho dizendo, inclusive, nas minhas redes. Foco, entendeu? Determinação, cabeça no lugar, 2 pés no chão, porque a gente precisa de mais um Grenal bem jogado, com futebol bem apresentado, mas principalmente com competitividade, porque o Grenal, ele se ganha na competitividade. Título com derrota não fica meio amargo? Claro. Fica estranho, né? Óbvio. Ainda mais que é Grenal. Claro. Se é, por exemplo, um Campeonato Brasileiro, que tu ganha nos pontos corridos, aí no último jogo tu perde, mesmo assim tá campeão. Mas no Clássico Grenal é meio estranho, né? Gauchão. Título de gauchão com derrota fica amargo. Se fosse uma Copa do Brasil, uma Libertadores decidida num Grenal, pode perder, é campeão. Entendeu? Pode perder o segundo jogo, é campeão. Mas o efeito do Campeonato Gaúcho, por mais que todo mundo diga que saco esse Campeonato Gaúcho. Lógico. Que não sei o quê. Cara, todo mundo reclama do Campeonato Gaúcho. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Todo mundo reclamava do gordinho aquele na tela da televisão domingo. Tá? Todo mundo assistia. Porque é o top de audiência. Aí todo mundo... porque eu não aguento mais. Aqueles caras lá na Plim Plim, não para de falar isso, sabe? Porque os caras... Mas tu sabe tudo que eles estão falando, tu tá assistindo, pô. Sim. Entendeu? Então é quase isso, Maurício. Cara, assim, ó... Já pega em Todos os Santos, Maurício, e vai pro Beira-Rio. Pra gente finalizar isso. Tu não vai trabalhar aqui domingo. Não vai. Não. Então, tu mora perto do Beira-Rio. Vai às 5 da manhã pra lá, joga o teu carvão em cima de uma churrasqueira lá, bota uns espetos vazios lá pra te guardar o teu lugar. Tá falando isso que é pra ele poder chegar 2 horas antes do jogo e ainda comer uma carne. Entendeu? Entendi. Não, 2 horas antes do jogo não, nós vamos entrar no ar bem cedo. Viu? Bem cedo. Ele e sobre o churrasco, o último que eu te convidei, eu tô te esperando até agora. Não começa. Só porque o lugar mais próximo de estacionar era 3 quilômetros. Sim. Me chamou pra... Não, vamos lá no Paleta Atlântida. Aí eu, não, tô chegando. Aí olha só, tô olhando o GPS aqui, tá dando
1,8 km e eu não achei vaga ainda. Ó, meu, deu 2,5 km e desisti, tô indo pra outra praia e vambora. Aí ele, ô meu, eu já tô bem louco, Bento. Tava calibrado, nossa. Tava. Dupla de 2. Bom Grenal para vocês. E na próxima semana, às 2h, estou aqui, né, na segunda-feira, repercutindo o campeão gaúcho de 2026. Thalita, bom, vai no jogo? Não vai? Não vou. Fui na Arena. Normalmente eu não vou no Beira-Rio. E assim, só para fechar um comentário, tá? Eu acho que está se criando um clima muito bélico para esse jogo no Beira-Rio. Eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade. E os identificados, influencers, né, os próprios clubes, porque no final das contas pode acontecer algo muito sério com torcida, seja de um lado ou do outro, que a gente já viu várias vezes. Então, assim, vamos baixar um pouco os ânimos, vamos ter mais cuidado, tá? Porque o futebol, ele tem que ser algo que o esporte tem que trazer de bom. Saudável. Então, a única coisa que eu peço é assim, vamos respirar um pouco, porque a gente está falando de esporte e não de confusão. Ainda bem que a Thalita não esqueceu de falar. Estava na minha cabeça falar sobre isso. Acabei esquecendo, mas bom que a Thalita lembrou. Eu já vi várias pessoas na internet, rede social, falando não levem crianças para o estádio. Na boa. 2026. Vamos parar com isso, né? Vamos pro estádio, perdeu, baixa a cabeça, vai embora e já era. Maurício, satisfação te receber por aqui de vez em quando. Obrigado. Quando quiser me convidar, eu venho. Não, tá sempre convidado. Quando estiver disponível e com tempo na tua agenda, apareça. Beleza, é bem difícil. 4-1. Para vocês, um grande abraço, um bom Grenal e até segunda-feira. Pim! Virando o jogo. Apoio Banrisul.